Está connosco o Miguel Gonçalves para a rubrica semanal, aos domingos, A Última Fronteira. Miguel, bom dia. Bom dia, Estela. Começamos esta semana por falar de tempestades, perto e longe. Que novidades são estas? Olha, se calhar vamos ficar apenas na longe, porque ainda por cima vamos falar sobre tecnologia e vamos falar de ciência ou de conhecimento de um exoplaneta revelado também por cientistas portugueses, e isso é sempre delicioso. Vamos começar por falar do instrumento chamado Gravity, que é um instrumento fabuloso porque, olha, pela primeira vez foi observado no comprimento de onda do óptico um exoplaneta, que é aquele que nós estamos a ver neste momento, que junta a luz no visível de 4 telescópios do Very Large Telescope, é uma técnica chamada interferometria. E então, estes 4 telescópios captam a luz daquele exoplaneta e depois é preciso reunir essa luz, combinar essa luz num instrumento que, obviamente, tem que ser extraordinariamente sensível e exigente nesta recolha de dados de 4 telescópios diferentes. É aí que entra o nosso amigo Gravity. E toda esta ciência tem também cunho português, nomeadamente a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Centro de Astrofísica e Gravitação, olha, nomeadamente com os investigadores António Amorim, de Ciências de Lisboa, e Paulo Garcia, da FEUP. Então o que é que eles nos contam? Olha, contam-nos isto. Isto é uma ilustração de um exoplaneta que é muitíssimo novo, tem apenas 30 milhões de anos de idade. É muito pouco para um exoplaneta e a 129 anos-luz de distância. E a luz combinada deste exoplaneta permite-nos até perceber um bocadinho a sua própria atmosfera, o que é absolutamente extraordinário. Então o que é que nos conta esses dados da atmosfera? Que aquilo, Estela, é um planeta repleto de tempestades, repleto de turbilhações e, se calhar, também muito próprio de um exoplaneta muito novo, que ainda tem alguma energia da sua formação inicial e, olha, e tem a modesta temperatura de 1000 graus à sua superfície. Esta luz também permitiu chegar a outra conclusão, que é o seguinte: tem uma atmosfera com muito mais monóxido de carbono do que metano, e quando olhamos para aquilo que deve ser o equilíbrio térmico de uma atmosfera, os cientistas dizem que isto não era propriamente muito expectável. Muito mais monóxido de carbono do que de metano. Qual é a teoria que pode tentar explicar isto? Provavelmente nós temos um conjunto de ventos fortíssimos, ventos verticais, que impedem que o monóxido de carbono reaja com o hidrogênio e, portanto, para formar o metano. Isto são, portanto, reações químicas em atmosferas que nós não conhecemos, não temos conhecimento deste tipo de reações no nosso próprio sistema solar. Isto dá mais força, então, para conhecer particularmente melhor os exoplanetas, estes planetas que orbitam outras estrelas. E, repito, um hino também à ciência portuguesa que está particularmente envolvida nestas descobertas. Miguel, avançamos também para falar, creio que, de especulações químicas na atmosfera marciana. E que especulações é que são estas e não são informações, certezas? Sim, e voltamos aqui a atmosferas realmente muito mais próximas. Marte foi notícia esta semana por 2 estudos. O primeiro diz-nos que houve um conjunto de cientistas que olhou para aquilo que terá sido uma espécie de atmosfera primitiva de Marte e tentou perceber qual é a importância do choque de asteroides para a própria evolução de Marte em si. Então chegaram a dados extraordinários. Dizem o seguinte: se nós considerarmos que a atmosfera primitiva tinha hidrogênio e que tinha, se calhar, grandes quantidades de hidrogênio, então nós podemos ter também na superfície de Marte, nitritos e nitratos. Não fuja já, não vamos assustar os nossos telespectadores, é apenas a associação de azoto com átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio nitritos, 3 átomos de oxigênio nitratos. E são elementos fundamentais para a vida como nós a conhecemos. Então o que é que fizeram estes cientistas? Fizeram já que não podemos ir a Marte testar isto, então vamos trazer Marte até nós. Então fizeram uma experiência que consiste no seguinte: juntaram num globo, numa experiência, a atmosfera primitiva de Marte, nomeadamente com dióxido de carbono, com também a presença de metano e de outros componentes, e simularam descargas, olha, isto mesmo que estamos a ver, e simularam descargas elétricas, como que ia simular o choque de asteroides com a atmosfera de Marte. Então descobriram o seguinte: se nós introduzimos nesta experiência o hidrogênio, se o hidrogênio esteve presente na primeira atmosfera de Marte, então a formação de nitrato dispara. Isto é estranho,
porque não era expectável que isto acontecesse. Qual é a explicação? Nós temos o choque do asteroide. Agora é um jogo do quente e do frio. À medida que quando o asteroide choca, aquece tudo à sua volta, como é óbvio. Mas esse aquecimento arrefece ao longo do tempo. A presença do hidrogênio faz arrefecer muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. O nitrato fica mais rapidamente ligado à superfície e, portanto, eis aqui uma relação que permite dizer que o choque de asteroides foi também fundamental numa atmosfera de hidrogênio para criar bases para a vida em Marte. Não, ainda não descobrimos vida em Marte, não sabemos se houve vida em Marte. E, então, vamos passar também para outro tipo de especulações, neste caso já não atmosferas, se me permites, mas para Júpiter muito rapidamente, para dizer que... Da química para a física. Da química para a física, literalmente, um estudo muito interessante, com simulações, que diz mais ou menos o seguinte. Nós sabemos que existem duas populações de asteroides diferentes, que partilham a mesma órbita de Júpiter, os chamados asteroides troianos. E sabemos que há 50% mais desses asteroides à frente, digamos assim, na órbita de Júpiter, do que atrás. Giram à volta do Sol, tal como Júpiter, no mesmo plano, ok? E sempre foi um dos mistérios da astronomia perceber porque é que há muitos mais à frente do que propriamente atrás. A simulação que agora aparece diz-nos algo extraordinário. Diz que Júpiter não nasceu no sítio onde nós o conhecemos hoje. Calma, nós já desconfiávamos isso. Mas, ao contrário de uma teoria que tem ganho mais adeptos na ciência, que diz que Júpiter migrou para dentro até à zona de Marte e depois regressou à sua posição atual, esta simulação diz precisamente o contrário. Diz que Júpiter nasceu 4 vezes mais afastado do sítio onde está e depois migrou para dentro até à sua posição atual. E que a disposição dos asteroides troianos, como estamos a ver, explica, de acordo com esta simulação, porque é que temos muitos mais à frente do que atrás na órbita de Júpiter. Ora, isto entra em choque total, Stella, com a teoria que prevalece até ao momento e que diz que é verdade que Júpiter teve uma migração, mas não foi de fora para dentro. Foi da sua posição atual para mais para dentro, para Marte. Temos meteoritos, portanto, pedaços de asteroides, que dão suporte a essa teoria, que dizem isso, que Júpiter teve que vir muito mais para dentro do que aquilo que nós conhecemos hoje. E então, ironicamente, nós temos aqui duas teorias que são completamente antagónicas, com dados, precisamente os mesmos corpos de asteroides, pedaços de asteroides, que dizem informações contrárias sobre as andanças de Júpiter pelo nosso sistema solar. Miguel, na reta final, vamos conhecer alguns livros que trouxeste sobre a ciência, dirigidos, presumo, para diferentes idades. Para tantas idades. E então, olha, nós podemos começar com A Vogais, uma chancela da editora 2020, e de Stephen Kotler e Jaime Will, roubar o fogo. Olha, calha bem, porque nós ainda por cima estamos num dia em que retirarmos 1 hora, então o que nos diz este estudo é: há pessoas na área da ciência e tecnologia que estão a estudar como é que podemos rentabilizar ao máximo os nossos conhecimentos, as nossas capacidades, o nosso cérebro, para colocar ao serviço de uma maior eficácia no nosso dia-a-dia. E estamos a falar desde o Sr. Elon Musk, à Google, aos SEALs e, portanto, a vários tipos de departamentos. Roubar o fogo da Vogais. Depois, por que dormirmos? É uma pergunta interessante. O que nos diz a ciência sobre o sono e os sonhos, de Matthew Walker, da Desassossego, uma chancela da saída de emergência, e diz-nos o estado de arte, digamos assim, da investigação que se faz sobre a importância do sono para todas as nossas atividades. E, portanto, é um livro particularmente interessante. E também da saída de emergência temos ficção científica. Agora, William Gibson, O Periférico. É daqueles clássicos de ficção científica futurista e que provavelmente isto mais tarde ou mais cedo vai dar um filme. Porque fala-nos sobre avatares, fala-nos sobre como é que nós podemos interagir numa realidade absolutamente virtual, que pode ser a realidade que nós temos que nos encarar num futuro relativamente próximo. Relembra às vezes um bocadinho do Matrix, mas é uma excelente proposta para quem gosta de ficção científica. Depois, para os mais novos, da Fábula, uma chancela também da 2020, Guia para curiosos sobre o espaço, um guia informativo e fascinante e divertido, e é mesmo divertido, sobre o universo. Fala sobre todos os planetas do Sistema Solar, os anões também, cometas, outras estrelas, numa linguagem perfeitamente acessível e uma excelente aposta. Depois, também da Fábula, o texto é de Rita Mira e as ilustrações deliciosas da Carla Nazarete. Um doente que subitamente aparece no quarto de um menino. E de onde é que veio o doente?
veio da Lua. E então começa aqui uma história sobre como é que este doente pode regressar à sua casa. Há aqui muito de ET, o filme do extraterrestre. É uma história absolutamente deliciosa para quem também quer e tem curiosidade sobre a Lua contada aqui também para o público mais novo. E continuando mais novo, temos como aqui chegamos, do Big Bang ao dia em que nasceste, é da Book Smile, Philip Bunting, e encontramos também aqui a história de como é que tudo começou, desde o Big Bang, passando por as primeiras estrelas, os primeiros planetas, a vida na Terra, como é que surgiu a vida na Terra e, portanto, mais uma sugestão de ciência para os mais novos. Conhecimento para os mais novos no fecho da rubrica desta semana. Obrigada, Miguel. Obrigado, Até Estela. para a semana. Fazemos uma pausa nesta edição, voltamos novamente com as notícias à hora certa. Até já.